Olá pessoal, aqui é o Alexandre Segato, gravando mais um vídeo do Futebol é Simples, e hoje eu vou falar sobre o primeiro jogo da semifinal do Campeonato Gaúcho, Grêmio 2, Juventude 1. Bom, em primeiro lugar, vocês já notaram que eu estou com certo desânimo para gravar esse vídeo, mas eu vou gravar. Sabem por quê? Porque o meu time é muito maior que qualquer VAR tendencioso ou qualquer federação incompetente. E estou usando termos leves até. Os termos que eu queria usar aqui eram bem piores. Mas vamos deixar esses por enquanto. Bom, gente, nesse jogo teve coisas boas e coisas ruins. Bom, a primeira coisa que eu quero falar aqui é sobre o Bright White. Nos vídeos anteriores, vocês viram como eu elogio esse jogador e como ele justifica todos os elogios. Que jogador sensacional. Eu falei para vocês aqui que ele vai ser o artilheiro do Grêmio no ano, e eu mantenho isso. Ele briga com os adversários, com os zagueiros, ele pede a bola, ele orienta, ele toca de primeira. Ah, ele merecia até aquele chute que deu na trave. Merecia. Então, um dos pontos positivos que eu quero falar aqui é sobre o Bright White. Um grande jogador. Vai nos dar muitas alegrias ainda. Outra coisa que eu quero falar aqui, João Pedro. Como vocês viram no meu vídeo anterior que eu escalei o time do Grêmio, o meu titular ainda era o João Pedro. Teve muita gente que foi contra mim. Muita gente. Porque o Serrote está voando e eu concordo com isso. Mas como eu expliquei no outro vídeo, o João Pedro é mais experiente. Talvez lançar num mata-mata, talvez oscilasse, que o João Pedro seria uma certeza. Eu disse que o João Pedro ainda é uma opção melhor, ainda mais nesses confrontos de mata-mata. Não deu outra. Nas notas de vários veículos esportivos, ele ficou em segundo lugar ou terceiro melhor em campo. A jogada que ele fez no primeiro gol foi muito boa. E eu nadei contra a corrente. Muita gente pediu o serrote, muita gente mesmo. E eu disse, talvez ainda não seja a hora do serrote, mas o decorrer do ano, ok. E o João Pedro justificou tudo aquilo que eu pensava que ele poderia render. Outro ponto, a atuação do Grêmio. Essa foi a melhor atuação do Grêmio contra um adversário qualificado. Mas não foi uma grande atuação de encher os olhos. Eu até digo que foi uma atuação nota 7. Por quê? Porque em muitos momentos o Juventude esteve com a bola. Muitos. E contra o Juventude, ok. Jogar contra um Palmeiras, contra o Flamengo e deixar eles com a bola, não sei se funciona. Eles têm muito mais qualidade que o Juventude. Então, tipo assim, o Grêmio jogou bem, teve a bola em vários momentos, mas também deixou ela para o Juventude. Então, eu digo, eu dou nota 7. Foi uma atuação boa? Foi. Foi a melhor do Grêmio até então contra o adversário? Foi. Mas foi nota 7. Precisa melhorar muito. Ainda tem coisa para melhorar, mas pelo que vimos, o jogo de hoje está no caminho. Sobre os zagueiros, hoje o Gemerson foi bem. Ele não é o meu favorito. Eu prefiro outros zagueiros ali, mas hoje ele foi bem. Tirou todas, tanto por cima como por baixo. E também gostei do Wagner Leonardo. Mostrou que sabe sair jogando, mostrou que tem técnica, tem boa antecipação. Gostei da atuação dos zagueiros hoje. O gol não teve culpa nenhum dos dois. Hoje o Gemerson foi bem e eu gostei da atuação do Wagner Leonardo. Outro ponto que eu quero falar aqui. Eu gostaria de dar parabéns ao nosso rival, porque ele conseguiu o que queria. Ele conseguiu condicionar a arbitragem totalmente. Totalmente. Mas isso não é vergonha para eles. É vergonha para uma federação que se deixou levar. Uma federação que não teve pulso de organizar as coisas. Uma federação que ficou com medo do que os torcedores pudessem falar dela. Porque a cada ano que passa, tu vê até as torcidas dos dois times, da dupla Grenal, falando horrores do Campeonato Gaúcho. E é bem verdade, porque o Campeonato Gaúcho está decaindo por causa da arbitragem. Em vez deles melhorarem, eles pioram. Eles pioram o nível do campeonato. Pioram. Hoje, qualquer pessoa que tivesse no VAR marcaria aquele pênalti. Qualquer pessoa que tivesse no VAR marcaria aquele pênalti. Repito, qualquer pessoa que tivesse no VAR marcaria aquele pênalti. Não quiseram marcar. Não quiseram. Se a estratégia do nosso rival era condicionar a arbitragem, conseguiram. Conseguiram com êxito, porque essa federação omissa se deixou levar em tudo. Se deixou levar em tudo. É uma vergonha o que aconteceu hoje. Agora, voltando a falar um pouco do time, saindo um pouco da arbitragem, porque esse assunto já me deixa assim, eu nem sei o que pensar, porque a gente fica sem poder fazer nada. Bom, falando aqui do segundo gol do Grêmio. O gol foi do Christian Oliveira.
mas 70% do gol foi do Amuzu. Que jogada ele fez, que jogador sensacional. Ele ganha todos na velocidade, ele não cai, ele acredita em todas. Olha, muito bom jogador. Metade, mais da metade do gol é dele. E claro, o próprio Christian Oliveira, que está fazendo gol em todos os jogos, 2 jogos, 2 gols. Sensacional essa média, sensacional. Eu quero falar exclusivamente desses 3 jogadores, Bright White, Amuzu e Christian Oliveira. Nós temos um dos ataques que pode fazer frente ao Palmeiras e até ao Flamengo. Ter um trio dessa qualidade no futebol brasileiro? Como diz, acho que só o Flamengo e Palmeiras talvez, porque o resto eu não vejo. São 3 grandes jogadores. Hoje a gente confia tanto no Bright White, como no Amuzu, como no Christian Oliveira. Com esse trio dá pra gente sonhar com coisas maiores. Talvez não nesse campeonato, que na minha visão hoje mostrou que está praticamente arranjado. Está praticamente arranjado. O que nós vimos hoje foi um absurdo. Bom, voltei no assunto da arbitragem, porque até agora é difícil aceitar. É difícil aceitar algo tão fácil de ser marcado. Por favor, o que foi isso? Tomara que esse lance rode o mundo. Para mostrar a incompetência do VAR brasileiro. Para mim, alterou totalmente o placar. Um placar que, pelo justo, era para ser 3-0, virou um 2-1. Por que eu falo isso? Porque se o Grêmio faz o 2-0, dificilmente o Juventude ia fazer outro depois. O jogador do Grêmio ia ficar bem mais tranquilo com o 2-0. Tanto que com 1-1 foram buscar o 2-1. Imagina se tivesse jogando mais tranquilo com um 2-0. A tendência era o Grêmio fazer o terceiro do que o Juventude descontar. Então eu digo, hoje a arbitragem mudou um resultado. Mudou um 3-0 justo para um 2-1. Tanto que o Vila Sante, na entrevista no final do jogo, ele falou exatamente o que eu pensei. Eu pensei exatamente, vocês notaram a demora do árbitro em ver o lance da falta que houve no terceiro gol do Grêmio, que foi marcado corretamente a falta. Ele reviu acho que umas 50 vezes. Sabe o que era isso? Consciência pesada. Consciência pesada. Ele viu no intervalo que ele não deu um pênalti muito claro. Ele viu, chamou muita atenção isso que o Vila Sante falou no final da partida, que o árbitro meio tentou compensar no terceiro gol, mas o que ele fez no pênalti foi inadmissível. Eu pensei exatamente a mesma coisa. Ele viu a intensidade, ele pensou, bah, vou validar esse gol, vou alegar que não foi com tanta intensidade. Mas ele viu, falou, não, isso aí foi falta mesmo, não vai ter como compensar, vou anular. Por isso ele demorou tanto. Eu pensei a mesma coisa que o Vila Sante. Isso foi consciência pesada do árbitro. Por isso a demora. Por isso a demora. Num lance que eu, vendo pela TV, uma vez, já digo, o jogador do Grêmio cometeu a falta. Bom, vou tentar voltar de novo para a parte tática. Cara, gente, eu acho que o Quinteiros vai jogar assim com 2 alas. Ele não vai usar os lateral para marcar. Ele vai apoiar com ambos. Hoje eu vi isso. Hoje estavam os 2 pontas e os 2 laterais todo no campo do Juventude. Todo. Então eu falei, ele vai usar eles como ala. Só que daí requer uma coisa fundamental, que é fôlego. Mas a boa notícia, eu acho que o Grêmio vai ter esse fôlego. Pelo que eu vi até de jogadores recém-contratados, o Grêmio vai ter esse fôlego. Então aí talvez não seja problema atuar com 2 alas e 2 pontas, se o Grêmio tiver fôlego para ir e voltar. Como eu disse em vídeos anteriores, eu cheguei a pensar que o Quinteiros pudesse segurar os lateral, como fazia no Vélez, mas não, ele está liberando demais. Tá liberando demais. Ele quer junto com os pontas, apoiando com os pontas. Então, para isso, requer muito fôlego. Mas, como eu disse, eu acho que o Grêmio vai ter esse fôlego. Bom, gente, como eu falei para vocês, depois de hoje, eu não acredito que o Grêmio possa ganhar esse campeonato. Porque ele vai ter que jogar contra uma arbitragem que, na minha visão, está arranjada. Está arranjada. O Grêmio, afirmo para vocês, vai ser garrafado lá em Caxias, no jogo da volta. E se passar para a final, vai ser garrafado nos 2 jogos da final. Vai ser garrafado nos 2 jogos da final. Ah, mas tu tá sendo muito radical. Gente, depois de não ter dado o pênalti que não deu com o VAR, é quase uma confissão. Bom, gente, o outro ponto que eu quero falar aqui, encerrando o vídeo, é sobre o Cuéllar. Será que o Edenilson não está jogando mais que ele?
Me disse o nosso garçom no ano. Tem muita mobilidade, é bem dinâmico, tá participando de todos os lances de gol e hoje, se não anula o gol dele, teria saído como um dos melhores em campo pelo pouco tempo que jogou. Conseguiu dar muito mais dinâmica, tanto para os ponta quanto para os alas, para os laterais. Eu já começo a pensar se o Edenilson não é uma opção melhor que o Cuéllar para começar a partida. O Cuéllar tá muito mal ainda. Ele é um baita jogador, mas talvez ainda o ritmo de jogo não esteja no ideal. E não podemos correr esses riscos, ainda mais em mata-mata e contra uma arbitragem que quer nos prejudicar. Então não podemos dar sorte pro azar. Bom, gente, resumindo, meu vídeo é isso. O Grêmio fez uma boa partida, faz uma partida boa, nota 7. A arbitragem foi terrível, terrível, tendenciosa, muito tendenciosa. Pelo que vimos, temos um excelente trio de ataque. Esse ataque ainda pode nos dar muitas alegrias. E é isso, vamos ver o que acontece nos próximos jogos. Mas desanima bastante o que aconteceu hoje. Desanima. Bom, gente, esse foi mais um vídeo de Futebol é Simples. Obrigado.